Então vamos lá, vamos falar sobre ação civil. Nós tivemos uma primeira aula de ação civil que aborda um outro aspecto e hoje nós vamos falar sobre ação civil abordando alguns aspectos mais práticos da atuação do Ministério Público e outros órgãos que são legitimados na ação civil. Então vamos lá, ação civil. Essa aula tem a parte 1 e a parte 2. Então vamos começar com a parte 1. Ação civil, parte 1. Então vamos lá. Então aqui, aspectos especiais da ACP. O Código de Processo Civil, o Código do Consumidor e a lei da ACP dispõem sobre a ação civil pública, né? Ela nasceu para a defesa dos interesses transindividuais, ou seja, aqueles que merecem uma proteção de forma coletiva. Agora, o que seria um interesse transindividual? Interesse transindividual é aquele que transcende, passa do indivíduo, passa a ser de uma coletividade ou de um número indeterminado de pessoas. Vou dar um exemplo. Imaginemos que nós tivéssemos um produto, um detergente ou um sabão que você compra no supermercado para lavar a sua roupa. E ao utilizar esse sabão, você começa a apresentar uma alergia. E todos aqueles consumidores daquele local que usaram o sabão, eles começam a apresentar uma alergia àquele sabão. Ora, essas pessoas podem procurar o Ministério Público, e o Ministério Público, na defesa do direito do consumidor, pode liminarmente pedir na ação civil para que o sabão seja retirado de circulação, de venda, e para que a empresa fabricante do sabão indenize aquelas pessoas. O interesse, ele é transindividual porque nós não sabemos quantas pessoas foram prejudicadas por aquele sabão. A mesma coisa, por exemplo, nós teríamos se nós tivéssemos uma fábrica que está poluindo um rio, e esse rio, então, ele deságua num afluente, onde aquela cidade capta água para fornecer para a sua população. Ora, nós não sabemos, com a poluição do rio, quanto de pessoas foram prejudicadas com aquela poluição, razão pela qual o interesse é transindividual. Se aquelas pessoas procuram o Ministério Público age em benefício daquele interesse coletivo ou transindividual. Porque mesmo no momento do ajuizamento da ação civil, eu não tenho condições de saber quantas pessoas foram prejudicadas pela poluição do rio. Bom, e aí eu tenho aqui a ACP, um instrumento processual destinado à defesa do meio ambiente, do consumidor, de bens de valor histórico, artístico, paisagístico e outro qualquer interesse difuso ou coletivo. Demos um exemplo de consumidor, que foi o exemplo do sabão em pó. Demos um exemplo de meio ambiente, que foi o exemplo do rio que foi poluído. Poderia dar um exemplo de bem de valor histórico, artístico, paisagístico? Nós temos aí, por exemplo, o Palacete Pinto. Nós temos aí vários prédios históricos de várias cidades que estão sendo objeto de demolição. Não sei se vocês se lembram, aqui em Êxodo, há muitos anos atrás, onde era um conjunto de prédios históricos, foi construído o Banco Central. Foi aquela polêmica, porque o Banco Central ali, ele foi construído num local onde eram vários prédios históricos. Então eu não tenho condições de preservar o meio ambiente, preservar o patrimônio histórico, se eu destruo o meio ambiente e se eu destruo o patrimônio histórico. Um dos grandes erros que foram cometidos, por exemplo, foi se tirar, por exemplo, o bondinho do comércio. Se tirou o trem que ligava a cidade de Belém até Bragança. E hoje nós sabemos que se busca
busca um transporte alternativo ao transporte rodoviário, que é extremamente caro. Mas eu daria outros exemplos aqui de interesses difusos ou coletivos, né? Nós tivemos, eu na condição de promotor de justiça, tivemos a felicidade de atuar num processo em que a prefeitura não estava fornecendo leite, leites especiais, alfarré, Prelubin, Neocate, para aquelas crianças que tinham intolerância à lactose. Então tinham crianças que estavam efetivamente correndo risco de vida se elas não recebessem o leite. E aí o que é que nós fizemos? Nós entramos com uma ação civil para a defesa do interesse daquelas crianças, para justamente resolver o problema da falta de fornecimento do leite pela prefeitura. Então, são exemplos que eu dou de propositura de ação civil. A lei da CP, quando de sua edição, não contemplava de forma genérica a defesa de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. A lei da CP, primeiramente, não contemplava. Então, foi justamente com essa situação que dava muitos problemas, que impedia que, por exemplo, o Ministério Público atuasse em defesa desses interesses que eu acabei de falar, é que o Código de Defesa do Consumidor veio e mudou esse parâmetro. Então, a situação que somente passou a ter previsão legal, com o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi fundamental para a defesa dessas questões relacionadas à ação civil. Se perguntarem a vocês numa prova se havia, logo no princípio, quando a ação civil foi criada, a defesa de interesse difuso coletivo, vocês vão responder que não, porque essa situação somente foi prevista com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Bom, aí nós temos, hoje, a ACP também pode ser utilizada para a defesa dos interesses coletivos e difusos, através do Código do Consumidor, das pessoas portadoras de deficiência. E aí eu cito o exemplo dessas nossas calçadas, né? Questão da acessibilidade. Você precisa dar acessibilidade. Não somos nós que podemos andar com as duas pernas, devemos ser beneficiados. Eu preciso lembrar que existem muitos cadeirantes, que existem pessoas cegas. Então eu preciso colocar na minha calçada um desnível para que o cadeirante possa atravessar o sinal. Eu preciso colocar na minha calçada uma sinalização do cego, para que o cego, com a sua, como é que chama aquele negócio lá? A bengalinha, possa se guiar. E qual seria, professor Franco, o instrumento que ele poderia ser utilizado? A ação civil pública. E quem o cego, quem o cadeirante pode procurar? O Ministério Público. Então o Ministério Público pode obrigar ao órgão público a fazer uma calçada com desnível. Pode obrigar a prefeitura a colocar aqueles tachões para que o cego possa se guiar aquelas calçadas sinalizadas, né? Portadores de deficiência, evitar prejuízo, obter ressarcimento de danos. Nós acabamos de falar de dano ao meio ambiente. Há um dano, uma queimada numa determinada área rural ou urbana, o Ministério Público da Defesa do Consumidor vai defender o consumidor. Se é a defesa do meio ambiente, ele vai defender o meio ambiente. Se é a defesa do patrimônio histórico, ele vai defender o patrimônio histórico. E ele, inclusive, pode pedir a reparação dos danos. E esse dano, quando pago pelo ente, ele vai reverter a um fundo, que é o fundo que é composto por multas que são pagas na defesa dos interesses difusos e coletivos. Esse fundo está previsto em lei, tá? Então, obter a reparação de danos causados aos titulares de valores imobiliários, no caso de
ofensa, o cara destruiu aquele casarão histórico, né? E aos investidores do mercado para a defesa dos interesses difusos e coletivos das crianças e dos adolescentes em relativos à educação, saúde e outros bens. Eu diria aqui, só para dar um exemplo de ação civil pública em defesa da educação, nós podemos ter desde uma ação civil pública movida pelo Ministério Público como órgão co-legitimado para não só melhorar a questão das cadeiras das escolas, né, públicas, como a questão do quadro, como a questão da merenda escolar. Nós fomos uma vez fazer uma fiscalização em Cotijuba e a escola estava caindo em cima das crianças, literalmente. As crianças tiveram que ser retiradas daquela escola e colocadas num centro comunitário. Nós movemos uma ação contra o Estado para que o Estado fosse obrigado a reformar a escola, colocar as carteiras na escola, fornecer merenda escolar, para que aquelas crianças voltassem na escola. Então é exemplo de atuação da ação civil pública na área da educação. Mas eu poderia falar em investimento no mercado financeiro, seria jamais uma questão relacionada ao Ministério Público Federal. Eu poderia falar na área da saúde com assistência social, e aí eu poderia, por exemplo, dar um exemplo do Hospital Abelardo Santos lá em Coraci, que nós também fizemos uma fiscalização. Nós tínhamos ali esgoto a céu aberto, nós tínhamos a enfermaria com as paredes infiltradas, não tínhamos a mínima condição daquela pessoa ser atendida. Então aí eu vou mover a ação civil pública para forçar o Estado a reformar. E agora o Abelardo Santos está sendo reformado. Está sendo reformado, houve uma ação do Ministério Público, o Estado não precisou ser condenado, mas devido acredito também a pressão do Ministério Público movendo uma ação civil pública contra o Estado, que pode gerar danos, multas ao Estado, o Estado está reformando o Abelardo Santos. Porque houve uma fiscalização e o Ministério Público constatou uma série de irregularidades no Abelardo Santos. Então são exemplos em que eu tenho assistência social, profissionalização e saúde. Em relação à profissionalização, nós tínhamos um curso do Cefet em Conceição do Araguaia. Então veio o recurso, foi feito um convênio do Estado com a Prefeitura, veio o recurso para um curso de aquicultura. Vocês sabem o que é aquicultura, né? Todos sabem? Sim. O que é? Não. Criação de peixes. E aí simplesmente os alunos começaram a cursar e de repente se paralisou o curso, deixando de dar profissionalização para aquelas pessoas. Nós movemos uma ação civil contra a Prefeitura para forçar a Prefeitura a manter o curso que daria, então, qualificação àquelas pessoas. E aí eu tenho, quando houver danos morais ou patrimoniais causados por infração da ordem econômica, cabe a ser. Então eu posso pedir danos morais, posso pedir a reparação de danos patrimoniais. Houve uma queimada, eu peço a reparação do dano. Houve uma fábrica, poluiu o rio, eu peço a reparação do dano. Tudo isso pode ser pedido através da ação civil. Informações gerais sobre a ação civil pública. Essa nossa aula é tudo que você queria saber sobre a ação civil pública e nunca teve coragem, né? É bom ressaltar que a ação civil pública não é um recurso. A ação civil pública é uma ação civil, o nome próprio diz, uma ação civil. Professor, em questão de saúde, para ser usada a ação civil pública também? Também. Saúde, educação, meio ambiente, consumidor, infância e juventude, tudo isso, todas essas áreas são contempladas pela ação civil. Então vamos lá. Para a defesa do patrimônio histórico é necessário o prévio tombamento? Essa pergunta. Alguns doutrinadores dizem que sim, mas isso não
procede, pois para a defesa do patrimônio histórico cabe a ação civil contra o poder público. Nós temos ainda há pouco um exemplo do Banco Central, como foi construído há muitos anos atrás, num lugar onde era um complexo ali no comércio de prédios históricos, ficava perto da alfândega, para quem não lembra, não está recordado. Bom, havia necessidade de que aqueles prédios estivessem tombados pelo patrimônio público? Não. Trata-se de prédio histórico, né? Inclusive, se fosse agora, hoje, que a prefeitura resolvesse tirar aquele calçamento histórico, tirar os trilhos e tirar o bondinho que hoje a prefeitura atual, o governo atual quer voltar, o Ministério Público com certeza teria entrado com a ação civil pública, porque se trata de uma recordação do passado, de uma coisa que fazia parte da cultura e que nós devemos preservar. Porque se a gente não preserva o nosso passado, nós não podemos ter a garantia do nosso futuro. Então, não, a primeira questão que foi colocada, para a gente responder logo, não há necessidade de tombamento para que haja a proteção do patrimônio histórico através da ação civil pública. Então, só respondendo aqui, embora eu tenha decisões contrárias, a doutrina majoritária diz que não procede a questão do tombamento, pois para a defesa do patrimônio histórico cabe a CP contra o poder público que está inerte para o tombamento. Então o poder público não tombou, culpa do poder público. Não posso transformar o tombamento num pré-requisito para que o Ministério Público defenda aquele prédio histórico, tá? Estou falando em prédio histórico, mas eu poderia falar do bondinho, poderia falar da nossa ferrovia que outrora foi destruída. A CUMP não depende dessa condição para ajuizar a CP em defesa do patrimônio histórico, tá? Primeira pergunta, já respondida, o Ministério Público não precisa de tombamento para fazer a defesa de um prédio histórico. Bom, outra questão, qual o pedido que pode ser formulado em sede de ação civil pública? Professor Franklin, o que eu posso pedir em sede de ação civil pública? Bom, pedido de condenação do réu ao cumprir a obrigação de indenizar, fazer ou não fazer. Pedido de condenação do réu a pagar os danos morais ou materiais, acabamos de falar. Se uma fábrica polui o rio, a gente vai pedir para que a fábrica pague o dano. Se uma empresa polui o rio Tietê em São Paulo, aí me perguntaram, mas doutor Franklin, não tem nenhuma ação civil lá em São Paulo? Tem milhares de ações civis do rio Tietê, milhares. Podem ter certeza disso. O Ministério Público pode pedir uma ação civil para uma obrigação de fazer? Pode. E aí nós entramos com uma ação civil contra o Estado para forçar o Estado a uma obrigação de fazer, ou seja, reformar o Abelardo Santos. Está sendo reformado. O Ministério Público pode entrar com uma ação civil para uma obrigação de não fazer? Pode. Por exemplo, eu posso entrar com uma ação civil para impedir que uma indústria que está produzindo um sabão em pó que causa alergia venda aquele sabão em pó, né? Nós tivemos agora, não sei se vocês sabem, tenham muito cuidado com isso, uma ação civil que foi movida pelo Ministério Público contra um colírio, porque o colírio não tinha sido registrado na Anvisa. As pessoas gostam de comprar remédio, né? De qualquer forma, sem receita médica, compravam colírio, e algumas pessoas apresentavam o edema de Quincke. Todo mundo sabe o que é edema de Quincke? Não sabem o que é edema de Quincke? A senhora sabe o que é edema de Quincke? Não sabe. O edema de Quincke é uma alergia, algumas pessoas são alérgicas, eu particularmente sou alérgico.
Então, se eu, por exemplo, usar algum produto com ácido acetil salicílico, me dá edema de Quincke e edema de Glott. O edema de Quincke se caracteriza pelo aquele olho fechado do Rocky Balboa. Você já viu o filme do Rocky? Fica assim. Pois bem, é o edema de Quincke. O edema de Glott, eu acho que as pessoas sabem, é mais comum, fecha a glote, a pessoa morre por asfixia. Então esse colírio estava dando edema de Quincke. E aí o Ministério Público moveu uma ação para estar proibida a venda desse colírio. Foi não só proibida a venda, como está sendo recolhido das prateleiras esse produto. A Lei Federal 8.624/93, né, em seu artigo 25, inciso 4, a linha B, permite que se faça um pedido de conteúdo desconstitutivo, objetivando a anulação de atos administrativos ilegais e morais que foram praticados pela administração pública. Ah, professor, quer dizer que o Ministério Público também pode atuar com a ação civil em defesa do princípio da legalidade, moralidade, razoabilidade da administração pública, por exemplo? Sim. Você pode dar um exemplo aí? Muito bem. Os senhores devem saber que esses prefeitos do interior, quando eles chegam próximo à eleição, embora proibido, um pouco antes, ele já, quando assume a prefeitura, ele tem os funcionários concursados, mas ele contrata uma série de temporários, deixando de chamar para a administração pública aquelas pessoas que foram aprovadas em concurso. Ora, se eu, através de uma investigação, um inquérito civil público, constato que existem funcionários concursados para serem chamados e que aqueles funcionários temporários estão ali apenas para servir aos interesses do prefeito que quer a reeleição ou que quer eleger o seu sucessor, eu tenho como fazer um pedido desconstitutivo objetivando a anulação de atos administrativos ilegais. Ou seja, eu vou anular a contratação daqueles funcionários temporários. Posso fazer isso através da ação civil pública? Posso. Vocês verão que existe ação civil por ato de improbidade administrativa. É uma outra aula que está relacionada à lei de improbidade administrativa, em que não só o Ministério Público pode mover uma ação contra a Prefeitura quando há, vamos lá, dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação de qualquer princípio da administração pública. Vou começar com a violação de qualquer princípio da administração pública. O prefeito que não presta conta nos prazos legais, ele pode sofrer uma ação de improbidade? Pode. O que seria, professor Franklin, um enriquecimento ilícito? Nós sabemos que o prefeito ganha, vamos supor, 15 mil por mês, mas ele tem um patrimônio de 7 milhões. Passou 4 anos na prefeitura e ficou rico. Existe alguma coisa errada? Já se tentou a tese de que a incompatibilidade em relação ao que ele ganha e o que ele tem como patrimônio já seria o bastante para provar o enriquecimento ilícito. Só que o Supremo barrou. O Supremo não entende assim. O Supremo e o STJ entendem o que, professor Franklin? Que há necessidade de nexo causal. Tu não só tens que provar a incompatibilidade de patrimônio, como tu tens que provar que aquele patrimônio veio através de improbidade administrativa, de atos administrativos ilegais, irregulares, que causaram enriquecimento ilícito. Por exemplo, que nós estamos vendo agora na Operação Lava Jato da Petrobras, que, a pretexto de fazer contratos com empresas, essas empresas eram obrigadas a pagar com determinados partidos vultosas quantias em termos de corrupção para que a empresa conseguisse os contratos. E além disso, gente, há o prejuízo ao erário.
Quando uma licitação é superfaturada, ela acaba custando 2, 3 vezes o que ela normalmente custaria, quem paga esse prejuízo somos nós, porque o dinheiro que o prefeito, que o governador, que a presidência da República usa, é o dinheiro proveniente do nosso imposto, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos tios, das nossas tias, dos nossos parentes. Somos nós que trabalhamos, pagamos imposto, e esse imposto reverte para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. Daí porque é o teu dinheiro, amigo, que está sendo subtraído. E aí o Ministério Público vai e faz um pedido desconstitutivo para impedir aquele ato legal ou imoral. Professor, deixa eu perguntar uma coisa, mas é uma coisa mais difícil. Em todas as ações do Ministério Público tem que ser remetidas para o Ministério Público? Não. Ou só... Existem colegitimados. Por exemplo, o próprio prefeito pode contratar um grupo de advogados e processar o prefeito anterior pelas irregularidades que ele praticou, não pode? O próprio governador pode contratar, mandar fazer auditoria e processar o governo anterior pela prática de atos de improbidade. Não pode? Pode. Agora, por que não faz, professor Frank? Porque política. Se ele processa hoje o governador anterior, o prefeito anterior, amanhã, se ele quiser fazer uma aliança para se perpetuar no poder, ele alija aquela aliança, ele desfaz aquela aliança, ele inviabiliza aquela aliança. Então joga para quem? Pro coitado do teste de ferro lá, coitado do telhado de vidro, que é o Ministério Público. Quem acaba movendo a maioria absoluta dessas ações civis públicas é o senhor Ministério Público. Mas que existem colegitimados que podem atuar também, pode. Eu tenho sociedades, associações constituídas há mais de um ano, vamos ver, e são colegitimadas a entrar com aquela ação civil. Tá? Quem são as pessoas dotadas de legitimidade ativa e passiva na ação civil pública? Justamente o assunto que nós estamos falando, né? São pessoas dotadas de legitimidade ativa, ou seja, podem entrar com a ação civil pública. Quem? A administração direta. E aí tem União, Estados e municípios. União, Estados e municípios. A entidade da administração direta. Então, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, né? E as fundações instituídas pelo poder público. Por gentileza, desliguem os celulares, porque a aula é ao vivo, vocês sabem, né? Então, associações e o próprio Ministério Público. Mas desse bolo todo, se você for fazer uma pesquisa das ações ajuizadas, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que a maioria absoluta é ajuizada pelo Ministério Público. Bom, e quais as espécies de legitimidade na ação civil? Eu tenho a legitimidade ativa ou passiva. Ativa, quem ajuiza a ação. Passiva, quem sofre a ação. Né? Ordinária ou extraordinária? Legitimidade ordinária prevista na lei da ação civil, prevista na Constituição, prevista em leis extravagantes. Extraordinária é aquela legitimidade que foge à regra geral. Privativa ou concorrente, né? Privativa ou concorrente. Eu posso ter uma ação civil pública ajuizada privativamente pelo Ministério Público, mas posso ter uma ação civil pública concorrente que o Ministério Público ajuizou junto com a Prefeitura. O Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública e eu posso ter uma legitimidade concorrente com a Defensoria Pública, que hoje vem ajuizando várias ações civis públicas. Originária ou superveniente. Eu tenho uma ação civil pública que originariamente foi ajuizada pelo município
e que supervenientemente o município sai daquele contexto de polo ativo da relação processual e coloca o Ministério Público naquela situação em que o prefeito depois vai buscar o apoio político do antecessor para poder ou ser reeleito ou fazer o seu sucessor. Incondicionado ou incondicionada, né? Professor Franklin, existe alguma condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação civil pública?